Gente, o quarto secreto rendeu demais e o Breno descobriu coisas absurdas. Ele ouviu o cowboy fazendo deboches pesados sobre ele, teve uma traição da Marciele que deixou ele chocado e olha, ele descobriu quem é o próximo alvo do grupo adversário. E tem uma frase que o cowboy falou que é muito pesada. Se inscreve no canal e deixa o like porque esse vídeo vai te contar tudo sobre o que o Breno viu e ouviu no quarto secreto. Antes de eu te contar qual foi essa frase pesada do cowboy, eu preciso te explicar como funciona o quarto secreto. O Tadeu anunciou que o Breno vai ficar lá até hoje à noite. E olha a novidade. O Tadeu disse: amanhã o Juliano vai se encontrar com o Breno no quarto secreto. À noite, no programa ao vivo, os dois voltam para casa. Quero pedir para você tocar nessa caneca que apareceu agora no vídeo. Ao tocar e acessar, você já me ajuda mesmo sem comprar. Mas se gostar e quiser adquirir, pode fazer também. Eu, inclusive, tenho a minha aqui e uso para tomar café enquanto faço os vídeos para você. Isso mesmo! O Juliano vai para o quarto secreto também e os dois voltam juntos hoje à noite. Vai ser um retorno duplo. E o Breno tem 15 cards disponíveis para usar. São 5 blocos com 3 cards cada. Ele pode escolher quando ativar para espionar a casa. E olha o resultado oficial do paredão falso que foi divulgado. Na média geral, o Breno teve 54,66%, o cowboy teve 43,12% e a Jordana apenas 2,22%. Mas tem um detalhe importante. No voto único, o Breno massacrou com 57,68%. Mas no voto torcida, o cowboy ganhou com 51,72%. Isso mostra que o público geral preferiu o Breno. Mas as torcidas organizadas votaram mais no cowboy. É uma informação muito importante para o jogo. E agora vamos ao que realmente importa, o que o Breno viu e ouviu. E olha, a primeira coisa que ele escutou foi o grupo da Ana Paula, e eles estavam falando dele. O Juliano disse uma coisa muito importante. Ele falou: esse paredão deu 2 respostas. Pelo discurso que o Tadeu fez, realmente o que Marcelo e Breno fizeram, o mesmo motivo que Marcelo saiu, foi porque o Breno saiu. Eles não enxergaram traição. Ele estava dizendo que o público não viu o Breno como traidor. E a Ana Paula completou: fora que fica no rendezvous, desce, volta, o negócio da Marciele, vai lá, dança com ela. Ela estava falando do jogo dele de ficar entre os grupos. E a Milena soltou: véi, queria muito que o Breno tivesse ficado. Ela estava com saudade dele. E a Ana Paula analisou: ele foi um grande jogador. Ele é, no mínimo, diferente. Foi um elogio. E o Juliano fez uma declaração forte. Ele disse: ele saiu como traidor, mas foi a pessoa mais leal e tomou rasteira. Ele estava defendendo o Breno. E a Milena completou: sabe que a única pessoa que falta sair é a Marciele, né? E o Breno, assistindo, reagiu: agora não, tô voltando, Milena. Mas aí o Breno ativou outro card e foi espionar o grupo do cowboy. E olha, o que ele ouviu foi muito diferente. Começou com deboches pesados. O cowboy perguntou: por que eles estão preocupados que o Breno saiu? Eles não jogavam com ele, ué. Juliano estava chorando e nem jogava com ele. Foi um deboche direto sobre o choro do Juliano. E ele continuou: meio contraditório sempre, né? E o Jonas concordou: não tô entendendo também. Eles estavam zoando a reação do outro lado. E aí veio uma frase muito pesada do cowboy. Ele disse: foi a hora do público dar uma resposta para ele. Não joga, fica onde convém e se queima. Ele estava dizendo que o Breno foi punido pelo público. E completou: Breno tá queimado. Foi muito pesado. E a Jordana atacou: não foram legais as atitudes dele comigo aqui? Ele não tinha embate com ninguém. E o Breno, assistindo, rebateu: eu ia ficar calado com você falando merda e eu estava errado. Ele ficou revoltado. Mas agora vem a traição da Marciele, que deixou o Breno chocado. E olha que ela tinha acabado de dizer que se apaixonou pelo Breno de amizade. Mas quando o Breno ativou outro card, ele ouviu ela falando dele. A Marciele disse: ontem Breno me falou uma coisa que fiquei curiosa. Ele falou: Marcelo falou que vocês iriam soltar minha mão. Tipo, então era uma coisa conversada entre eles, entendeu? Quando ele fala que a gente não comunicou, ele não falou dessa possibilidade, dessa dúvida. Ela estava expondo uma conversa privada que teve com o Breno.
Ele tinha confiado nela e ela revelou para o grupo. Foi uma traição clara. E ela ainda disse: "Eu precisava dessa luz e foi vocês voltando." Ela estava dizendo que a volta do cowboy e da Jordana foi uma luz para ela. Ou seja, ela tá feliz que o Breno saiu. E o Breno, assistindo, suspirou. "Oh, Marci, que decepção!" Mas agora vem a informação mais importante que o Breno descobriu. E olha, isso vai mudar completamente a estratégia dele quando voltar. Ele descobriu quem é o próximo alvo do grupo do cowboy. O cowboy começou a analisar. Tem gente lá que não é tão junto assim, que aconteceu com o Breno, com o boneco e com o Juliano, que fica flutuando. E agora está começando a se escolher mais o lado da Ana Paula, mas flutuou muito o jogo todo. E a Jordana completou. E ele não foi 100% não, muito cômodo. Por isso tem que ser nosso próximo alvo. Ela cravou. O Juliano é o próximo alvo. E o cowboy concordou. Eu acho também. Agora a gente começa a ter poder de voto de novo, porque somos maioria e eles são 4. Eles estão planejando tirar o Juliano. E o Jonas confirmou. Tá com o jogo muito tranquilo. Eles estão todos de acordo. O Juliano é o alvo. E o Breno, ao descobrir isso, vai poder avisar o Juliano quando voltar. Ele vai ter uma informação privilegiada que pode mudar o jogo. Mas teve mais! O Breno também ouviu o grupo do Babu. E olha que interessante, o Babu estava questionando uma decisão do próprio Breno. O Babu disse: "Não consigo entender até agora porque ele não botou o Jonas e optou por um discurso defendendo a Ana Paula, sendo que não joga com ela." Ele estava questionando por que o Breno indicou o cowboy em vez do Jonas. E o Breno, assistindo, se defendeu. Não defendi a Ana Paula, defendi o fato de ter usado alguém de fora. E pode ser comigo, com você, com qualquer um. Ele estava explicando que defendeu um princípio, não a Ana Paula. E o Babu continuou. Por que não puxou a Marciele? E o Breno respondeu para a tela. Porque nosso objetivo era o Alberto. Ele tinha uma estratégia. E aí, a Solange soltou uma frase que magoou o Breno. Ela disse: "E não deve ter sido muito próximo, não. Ele deve ter perdido com uma distância razoável dos dois." Ela estava achando que ele perdeu de longe. E o Breno, ouvindo isso, só conseguiu dizer: "Couto, Couto." Ele ficou decepcionado, porque na verdade ele ganhou e não perdeu. Foi um paredão falso. Mas teve um momento muito importante. O Breno foi até o painel tático do quarto secreto e começou a organizar o jogo dele. E olha que análise profunda ele fez. Ele disse: "Tô mais com Ju e Samira, mas aqui, Ana Paula e Milena, eu tenho conflitos que me deixam num campo minado nesse quarto. Gabi falsa do caralho." Aqui, apontando pro Babu, também é um campo minado. Ele estava mapeando exatamente com quem ele pode e não pode contar. E definiu seus alvos. Marci é a primeira opção, Jonas é a segunda opção para ir ao próximo paredão. Jordana, Gabriela e Alberto saem um por um. O problema é que Ana Paula e Babu são um campo minado. Ele tem uma estratégia clara. Quer tirar Marciele, depois Jonas e depois o trio Jordana, Gabriela e Cowboy. Mas reconhece que Ana Paula e Babu são perigosos para ele. E teve um momento onde o Breno fez uma análise brilhante sobre o Cowboy. Ele disse: "Esse homem é inteligente demais, gente. Olha como ele arquiteta tudo." Foi um reconhecimento. E completou: "Esse cowboy é bom gerar intriga e manipular o pensamento do grupo. Tá certo? Cada um joga com a arma que tem." Ele entendeu exatamente o jogo do cowboy. E o cowboy também fez uma análise sobre a Ana Paula que o Breno ouviu. Ele disse: "Muita gente vai repensar muita coisa. Vai pensar: talvez meu embate com ele não esteja tendo razão para o público." Vai soar para ela que o Breno não teve razão. Ele estava dizendo que a Ana Paula vai repensar o embate com ele, porque o Breno defendeu a Ana Paula e mesmo assim saiu. Então ela pode achar que o público não aprovou a defesa dela. E o cowboy completou: "Pode ser que a Ana Paula vire as armas dela para o lado de lá de novo, mas que ela vai pensar 2 vezes antes de tocar nesse assunto de novo, ela vai." Ele está prevendo que ela vai mudar de estratégia. E sobre a Samira, o grupo do cowboy também falou. A Gabriela perguntou: "Você acha que a Samira fez muita merda?" E o cowboy: "Eu acho." E a Jordana: "Também acho. Ela arrega o que fala."
E a Jordana ainda zombou. Será que a Samira ainda tem crédito para escutar nós? Imagina para ela, hein? A indicação dela direta voltou. Ela estava debochando do fato da Samira ter indicado o Breno e ele ter voltado. E teve um momento emocionante. O Breno ouviu elogios sobre ele. A Marciele disse: "Espero que ele tenha muito sucesso lá fora." E a Jordana: "Eu também." E o Jonas: "Sem dúvidas, esses dias eu só falava bem dele aqui dentro." E o cowboy contou uma história. Quando eu fui com ele para o segredo, que vetei ele. Ao sair na porta, ele falou: "Eu também te vetaria." E eu falei: "Obrigado por falar isso, você alivia meu lado." Foi um reconhecimento da honestidade do Breno. E teve detalhes importantes sobre o comportamento da casa. O Jonas e a Jordana comemoraram. Acordar numa quarta-feira bem. Há quanto tempo a gente não sabia disso? Eles estavam aliviados por não ter eliminação. E o grupo do cowboy até cantou uma música. Pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. E o Juliano contou isso para Milena, que ficou revoltada. Eles acham mesmo que alguém vai ter medo de mexer com o formigueiro? Bando de idiotas. E teve um momento tenso. O boneco foi visto chorando e encarando o botão de desistência. Ele tá muito mal. Será que ele vai apertar? E o Juliano também chorou muito. Ele estava destruído com a saída do Breno. Ele esperava que o Breno tivesse sucesso lá fora, mas ele não sabe que o Breno vai voltar e que ele mesmo vai para o quarto secreto hoje. Gente, foi uma noite absolutamente reveladora. O Breno ouviu o cowboy fazendo deboches pesados, dizendo que ele tá queimado e que o público deu uma resposta. A Marciele traiu a confiança dele, expondo conversa privada, e ainda disse que a volta do cowboy foi uma luz. O Breno descobriu que o Juliano é o próximo alvo do grupo do cowboy. Ele ouviu o Babu questionando por que não indicou o Jonas. A Solange achou que ele perdeu de longe. Ele fez análise no painel tático, definindo que Marciele é primeira opção e Jonas segunda. Reconheceu que Cowboy é inteligente e manipulador, ouviu que a Samira fez merda e descobriu que Ana Paula pode repensar o embate com Cowboy. E você? O que achou? Você acha que o Breno vai conseguir usar essas informações quando voltar? E a traição da Marciele foi pesada? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa o like e fica ligado porque hoje tem muito mais vídeo. Até o próximo!